Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Apsis na Prática. Hoje, terça-feira, às 8 horas da noite, estamos iniciando mais um webinar sobre desafios de governança de dados na área de saúde. A Apsis vem, nesses últimos 2 meses, toda terça-feira, às 8 da noite, falando sobre a prática de tecnologias nos hospitais, operadoras, na área pública, para mostrar para todo mundo como que a gente funciona em termos da prática, né? E hoje vem desafiando com um tema muito, um pouco assim, difícil, que dado. Dado é uma vida. Dado, se nós soubermos tratar os dados, podemos salvar ou podemos matar vidas. E hoje contamos com 4 brilhantes convidados, Sinclair, Fabiane, André e Newton, e com o nosso amigo Vitor, do Muse do Vento, para moderar esse webinar. Por favor, Vitor, fica à vontade. Obrigado, Giran. Obrigado à plateia que está aqui hoje presente para acompanhar esse bate-papo nosso. Hoje nós estamos exercitando mais uma vez aí o webinar Apsis na Prática. É um espaço que está se transformando num ponto de encontro para a comunidade de tecnologia em saúde. E hoje a gente vai ter uma conversa bem interessante aqui com 4 grandes especialistas para discutir governança de dados, analytics e os impactos que a gente já está sofrendo ou que a gente vai sofrer muito em breve com esses temas. É uma honra mediar o tema com convidados tão gabaritados como a gente tem aqui hoje, e nós vamos buscar nesse webinar sanar dúvidas e interagir com a audiência, sempre zelando por um clima de respeito, conhecimento e colaboração. Por exemplo, certamente nós vamos explorar a experiência desses convidados para discutir o que eles acham, a opinião deles, a visão deles sobre a LGPD, que entre vai e volta, posterga, ficou marcada para entrar em vigor agora em agosto desse ano, e que tem como principal meta garantir a privacidade dos dados pessoais e permitir um maior controle. Então, dentro desse cenário, a gente vai ver o que acontece no setor saúde, porque a medida intensifica a proteção dos dados dos pacientes e a forma como as instituições coletam, armazenam e processam os dados. Com a lei em vigor, as instituições vão ter que dizer para que vão utilizar esses dados, a gente vai ter que, praticamente todos os dados são considerados como dados sensíveis, vai ter que buscar consentimento dos pacientes para toda a situação, e, enfim, vai ter que ter explicação, vai ter que ter objetivo para tudo aquilo que vai ser feito com os dados. E mais do que isso, né, vai ter que, a qualquer momento, apagar esses dados do seu armazenamento de acordo com as exigências dos clientes. É um processo complicado, a gente vai conversar um pouco com eles sobre isso, e além disso, a gente também vai querer explorar com eles a experiência deles, enfim, a visão deles, em outros aspectos. Por exemplo, a gente vai explorar aqui a questão do Analytics, que está saindo de um nicho bastante especialista, e cada vez mais pessoas estão se acostumando a fazer tudo através de um dashboard. Cada vez mais pessoas estão acostumando a fazer as suas atividades orientadas a dados, né? E como o tema aqui é governança de dados, a gente tem em mente que uma governança de dados bem-sucedida, ela é muito benéfica para as instituições. Ela agrega mais agilidade, mais segurança, melhora a produtividade, melhora o processo interno, fornece insights muito importantes para uma tomada de decisão estratégica, né? É capaz de antecipar problemas, antecipar demandas, pode ajudar a reduzir custo operacional, fomenta a transparência entre as equipes, enfim. O amadurecimento do Analytics e o uso mais generalizado faz com que a gente crie um ambiente de autoaprimoramento, e a TI está no cerne desse ambiente, né? Os profissionais que estão aqui hoje discutindo, a plateia que tá nos acompanhando, sabe que cada vez mais a gente é chamado a estar dentro da atividade fim dos negócios, né, participando, entendendo, sugerindo, muitas vezes, efetivamente pilotando, através dos dados, os rumos da instituição, né? Então, a gente está falando, basicamente, em gerar e gerir conhecimento. Numa era como a nossa, que é uma era de informação, não tem nada mais valioso do que isso. Então, hoje nós vamos discutir esse tema tão valioso aqui, com 4 figuras que são proeminentes aí nesse tema, no segmento saúde.
Nós vamos estar falando aqui com o Newton Nunes, que é médico cardiologista com MBA em Gestão Empresarial pela FGV e atualmente é o diretor vice-presidente na Unimed Teresina. O Newton foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia na seccional do Piauí, atuou como gerente de alta complexidade no Hospital Unimed Primavera, tem doutorado na Unifesp em Ciência da Saúde e MBA de Gestão em Saúde pela Faculdade Unimed. Além do Newton, nós estaremos também com o Sintler Santos. O Sintler Santos tem 8 anos de experiência em empresas de telecomunicações, 7 anos de experiência no mercado de TI, já foi gerente de projetos de TI, gerente de contas, diretor executivo de negócios, engenheiro de sistemas, gerente de projeto de campus, diretor executivo e hoje atua como head de tecnologia e inovação na Atena Saúde. Também estaremos aqui com a Fabiana Cruvinel, que é graduada em Ciência da Computação e pós-graduada em Desenvolvimento de Sistemas na Universidade Católica de Brasília. Tem várias certificações e atualmente está como diretora no Departamento de Governança de Dados da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. Já teve experiências no Departamento de Desenvolvimento de Soluções, Departamento de Relacionamento, Departamento de Governança e Planejamento de TI nos Correios. Tem várias experiências na construção de relacionamento e confiança com as áreas de negócio, na liderança de equipes, negociação, projetos, processos, gerenciamento de serviços de TI, gestão de contratos, entre outros. E por fim, por último, mas não menos importante de forma alguma, o André Almeida, que vou falar aqui, é um dos fundadores da ABCIS, né? O André é especialista em informações de sistema de saúde, é cientista de dados, é cofundador e chefe do time de análise de dados da Numbers, é consultor sênior do Sírio-Libanês e do Banco Mundial e teve uma carreira longa como CIO na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, onde ficou, acho que 16 anos, depois ele confirma aqui com a gente. E aí, para começar essa nossa noite aqui, eu vou colocar aqui nessa nossa conversa o Newton. Newton, muito boa noite. Tá me ouvindo, Newton? Boa noite, Vitor. Estou sim. Boa noite. Newton, obrigado pela sua presença. Newton, eu quero aproveitar aqui, começando as perguntas contigo. Você é médico, né? Cardiologista. E aí eu queria ver um pouquinho da tua visão de como é que é essa estrutura de governança de dados, como é que isso é trabalhado na Unimed. Eu sei que hoje a parte de TI está debaixo da tua liderança, que você nos contasse um pouquinho como é que é essa estrutura na Unimed Teresina, quais são os seus principais desafios, o objetivo que você tem agora com toda essa transformação digital que a gente está vivendo. Bom, primeiramente, agradecer aqui o convite da ABCIS, né? Em nome da Gihan, presidente, você também, Vitor, dizer que é uma honra para mim estar aqui participando desse debate. Sou o único que não sou de TI, então posso ficar tranquilo aqui de cometer alguma gafe técnica, mas é um tema que eu gosto bastante e eu estudo também, até porque preciso tomar decisões no meu dia a dia com a minha equipe de TI. Bom, nós somos uma cooperativa de médicos, nós somos uma operadora de saúde, nós temos 130, aliás, nós temos uma holding, né, que são 2 operadoras de saúde com 130 mil clientes dentro dessas 2 empresas. Nós temos hospitais, nós temos home care, então toda a complexidade da saúde nas nossas empresas. Tá? Então, por isso, obviamente, por todo esse ambiente, permeiam e circulam dados e dados em saúde, né, que são dados classificados como dados sensíveis, porque podem expor, né, depois a gente vai discutir isso com certeza mais na frente, mas são dados que podem expor de alguma maneira determinadas pessoas, no sentido de que esses dados podem ser usados de forma errada. Então, são dados que a gente tem que ter uma maior segurança com eles. Esse é um dos pontos. O outro ponto, para a própria operação dentro do nosso negócio, nós temos que garantir que haja uma integridade dos dados em todo o percorrer desse dado,
na nossa empresa, assim como várias outras empresas grandes, nós temos vários sistemas que se integram, então esse dado... Alô, alô? Minha, desde a parte assistente, tá? Então, a gente tem esse desafio de garantir que esses dados sejam trabalhados da melhor forma, para que não haja nenhum problema em relação a vazamento e também a melhor eficácia, o melhor uso deles para que nós tomemos as melhores decisões. De maneira geral, depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, os grandes desafios são garantir que esses dados fiquem íntegros e que nos ajude a tomar as decisões certas e impedir que informações sensíveis sejam vazadas e sejam utilizadas de outra forma. Basicamente, como primeira fala, seria isso. Perfeito, muito obrigado, Newton. Eu vou chamar aqui para conversa agora conosco, vou colocar aqui o Sintler. O Sintler, que é da Athena Saúde, né? Sintler, quando a gente fala da Athena Saúde, eu queria entender, queria que você nos contasse um pouco sobre o seu trabalho, porque você tem uma missão complexa aí na arquitetura de dados, pois a Athena Saúde passa por uma integração de clínica, hospital, operadora, muitas marcas, desejos e objetivos diferentes, não é isso? Queria que você nos contasse um pouco. Boa noite. Boa noite, Vitor. Obrigado também, né? Eu queria assim, começar minha fala com agradecimento. Eu acho que eu estou do lado de algumas pessoas aí que são referência em seus segmentos aí, então estou me sentindo muito honrado. Espero poder compartilhar um pouco aqui do que eu tenho aprendido durante esse tempo, tá? Eu trabalho há 7 anos no mercado de saúde, né? Eu passei aí por Intermed, Capivida também. Então, eu vim para a Athena para tentar colaborar um pouco nesse crescimento e um pouco nesse desafio que você comentou também, tá, Vitor? A Athena, para quem não conhece, né? A Athena, ela está engatinhando ainda no mercado de saúde, ela tem um pouco mais de 3 anos, e ela é uma empresa do Grupo Pátria, tá? E seu crescimento ele é baseado principalmente em M&A, né? Com aquisições de algumas empresas líderes em suas regiões. Hoje nós estamos presentes em 3 estados, tá? E com um pouco mais de 3 anos, nós já somos a 8ª maior empresa de plano de saúde do Brasil, né? Então, tem um crescimento exponencial, assim, muito rápido. Hoje, se você for pensar numa empresa com um pouco mais de 3 anos, com mais de 550 mil vidas, 8 hospitais, 5 planos de saúde, mais de 850 leitos, então, assim, já tem uma complexidade na operação muito forte, muito pesada, né? E como essa caminhada, né, ela vem adquirindo, né, algumas empresas que já são referências em suas regiões, então a estratégia é manter a sua marca, né, a sua brand de origem. Então, com isso, temos que conviver com algumas questões históricas, né? Então, acho que não vem ao caso aqui citar nome, mas eu tenho hoje, em um legado de um estado, um ERP hospitalar, e outro estado, um outro ERP, que acredito que são os 2 maiores do mercado, que são, entre aspas, competidores aí, né, no bom sentido. E hoje estamos convivendo com essa realidade. Todavia, nós temos um planejamento como holding, né, que nós fazemos uma governança e uma estrutura de API que eu consigo ter uma orquestração desses serviços de forma integrada, independentemente da operação, independentemente do sistema. Eu acho que também vamos discutir e discorrer bastante sobre esse tema ao longo do nosso bate-papo, né? Que eu acredito que vai ser muito interessante, muito descontraído, assim, contar com tanto o pessoal que está comigo aqui, né, que a gente está participando desse webinar, quanto as pessoas que vão aí também contribuir, que eu vejo que a maioria da área de saúde, da área de tecnologia. Então, assim, a ideia é trazer um pouco dessa experiência que eu consegui adquirir durante esses anos aí, né, e poder contribuir e contar um pouco da história, um pouco mais nos detalhes, tá, Vitor? Então, basicamente é isso. O desafio é ter como a holding quem
faz o planejamento estratégico e dita, entre aspas, as regras de integração e as regras de evolução de sistema, caminhando sempre para uma transformação digital, com o objetivo principal de tornar uma jornada leve para o cliente final. Então, eu acho que isso é um objetivo que a gente está buscando alcançar, e até aqui eu acho que temos sido bem felizes com os resultados, tá? Um pouco disso, tá, Vitor? Muito legal, muito legal. A gente com certeza vai explorar bastante esse cenário aí, que é um cenário meio doido, né? Cheio de pontas. Vou trazer para... Antes de eu trazer a nossa próxima convidada, quero deixar o recado aí para a plateia, que pode fazer as perguntas através do chat, tanto do YouTube quanto do Facebook, que a nossa equipe já vai começar a pensar aí algumas perguntas para trazer para essa nossa conversa aqui, tá bem, pessoal? Vou trazer para a conversa agora a Fabiana. Boa noite, Fabiana. Boa noite. Fabiana, seja bem-vinda. Fabiana, me diz uma coisa. Você é diretora, vou ler aqui, esse aqui eu estou lendo, é diretora no Departamento de Governança de Dados da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, certo? Certo. É cumprido. Basicamente, essa é a minha pergunta. O que é isso? Do que a gente está falando? Tu consegue nos dar um overview do que é essa área, os principais pontos, projetos, enfim? Com certeza é uma área que tem tudo a ver com o tema da governança de dados, mas o título, assim, eu imagino que seja desconhecido da grande maioria. E se você puder explicar para a gente o que significa, onde efetivamente se encaixa no quebra-cabeça da instituição, era isso que eu queria saber de ti, por favor. Ok. Primeiramente, queria agradecer a Edihan pelo convite, falar aqui na BCIS, o Vitor, né, pelo esse contato que nós tivemos aí, essa troca de experiência muito legal. André, Nilton e Sintler, né, que são pessoas aí com referência na área de saúde. Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês. A minha entrada lá na Secretaria de Governo Digital, ela foi assim um namoro da minha parte com a secretaria. Eu já estava há 15 anos trabalhando na estatal e comecei a observar a atuação da Secretaria de Governo Digital e fiz um processo seletivo e estou lá desde fevereiro deste ano, que para mim é muita honra estar com profissionais assim extremamente competentes, dedicados, engajados no tema da transformação digital. E eu trouxe alguns números aqui para falar da importância da Secretaria de Governo Digital para trazer essa contextualização, né? O Brasil é a 4ª população mais conectada do mundo, ou seja, cada brasileiro adulto tem algum tipo de celular em suas mãos ou algum tipo de conexão, né? Então, só no Poder Executivo nós oferecemos 3 mil serviços ao cidadão, ou seja, apenas 1 em cada 10 desses serviços é totalmente digital, sem necessidade nenhuma de etapa presencial. Se a gente fizer a conta aí, nós estamos falando que 2 mil serviços, eles são presenciais, né? Eles exigem deslocamento, então o cidadão tem que ir até um balcão, tem que ir até uma agência, enfrentar fila, preencher formulário, ou ter despachante, isso gera muito custo, né? E depois do serviço ele ser solicitado, ele demora, em média, 46 dias para ser atendido. Isso mesmo, 46 dias de espera de um atendimento de um serviço. E aí entra a missão da Secretaria de Governo Digital, que é atuar nessa necessidade de transformação do governo pelo digital e na prioridade desse programa do Brasil Mais Digital, né, trazendo essa revolução dessa transformação digital dentro do governo, que vai proporcionar qualidade na vida de todos nós. Então, isso daí não tem preço. Em 2019, foram 515 serviços transformados, o que trouxe uma economia de 354 milhões.
E a gente estima que até em 5 anos, né, com a transformação digital, nós teremos aí uma economia de 37 bilhões. Então, assim, são números impressionantes do potencial que a gente pode trazer com a transformação digital dentro do governo, né? E o dado, né, nessa área digital, ele é o coração do governo digital. Então, ele é extremamente importante. Nos números que nós temos, os governos de todas as esferas em todo o mundo são os maiores produtores e consumidores de dados e informações. Então, diante dessa realidade aí, a gente precisa trazer um governo que realmente seja orientado para os dados, né, em todos os seus aspectos. E aí temos a atuação da Diretoria de Governança de Dados, a qual eu estou à frente no momento, com uma equipe maravilhosa, muito dedicada. Nós temos diversos desafios na Diretoria de Governança de Dados, né? Muitos voltados para a gente definir políticas, normas, padrões, processos, né? A arquitetura de dados, a parte de segurança da informação, a interoperabilidade. Então, nós estamos à frente do CCGD, que é o Comitê Central de Governança de Dados, que tem uma atuação importantíssima dentro do governo, são vários órgãos que estão ali juntos, atuando, né? Mas eu queria trazer um destaque da nossa atuação, que é o olhar para o cidadão. Então, essa situação do cidadão, ele não ter que ir numa agência ou num órgão para um atendimento e ter que informar o nome, o endereço, a data de nascimento, o sexo. Então, toda vez ele vai em outro órgão e tem que informar os mesmos dados do cidadão. Então, nossa missão ali é a gente trazer a integração dos dados dentro do governo, né, e onde que o cidadão ele possa olhar o governo como um único, né, não como vários governos. Então, esse é um desafio grande, a gente sabe que não é fácil, nós temos os silos, nós temos ainda uma visão muito verticalizada, nós estamos trabalhando para romper essas barreiras, temos um projeto muito legal que é o ConectaGov, de interoperabilidade de dados entre o governo, mas que a gente possa realmente trazer essa visão de unicidade do governo pelos dados. Esse é um pouquinho aí da nossa atuação e a gente vai discorrendo sobre os outros temas. Muito bom, Fabiana. Vários elementos que você trouxe aí, com certeza a gente vai voltar nesses pontos aí na nossa conversa, né? Eu imagino, você falou de 1 em cada 10 serviços, né, totalmente digitais. Eu imagino como essa situação vai evoluir rapidamente agora nesse futuro breve, né? Porque, inclusive, a demanda social que a gente tem toda aponta para isso. E parabéns pelo trabalho e com certeza a gente vai voltar nesses pontos aí. Eu só queria falar que agora nós já estamos com 700 serviços, 734 serviços transformados, né? E para a gente, assim, e com a pandemia, isso foi totalmente acelerado. Então, foi fantástico aquilo que a gente conseguiu transformar, né, com essa crise que nós vivenciamos. Acho que todos estamos vivendo isso, né? Tanto nas instituições, eu imagino o cenário do Sintler ali, que tem de tudo um pouco, né? Tem operadora, tem hospital, tem clínica, do Newton ali na Unimed, que é um monstro, né? Talvez o maior conglomerado médico do país, como que essa situação deve ter acelerado tudo. E eu vou chamar para a nossa conversa agora, para fechar essa nossa mesa de bate-papo aqui, eu vou chamar um cara que entende bem disso tudo que a gente está falando. Vou trazer para cá o André Almeida. Boa noite, André. Boa noite, Vitor. Você tá bom? Newton, Sintler, Fabiana. Tudo bem. Oi, André, boa noite. Boa noite. Boa noite. Cara, o André tem uma experiência fantástica, né? Eu imagino que nessa entrada aqui eu quis até deixar o André como o último a entrar, porque eu falei, na minha ideia foi assim, olha, o André vendo todo mundo falar, eu imagino que vai passar um filme na cabeça dele escutando os colegas, porque só o tempo que ele atuou aí em Secretaria de Estado da Saúde, agora como empresário, né, como dono de um negócio, sempre atuando como consultor,
o André já deve ter visto o projeto de governança de dados de todos os tipos, né? Deve trabalhar com isso o tempo inteiro. E aí André, eu queria escutar de ti um pouquinho as suas considerações iniciais, puxando esse gancho aí agora, desse final de conversa aqui com a Fabiana. Falar para você um pouco da prosa aí, partindo da parte da Fabiana, que foi a última, e voltando um pouquinho, Vitor, olha só. Se a gente for pensar, aí eu estou vendo a Fabiana dentro do poder público, se a gente for pensar na Fabiana pelo poder público, por essa ótica, você pensa o seguinte, o Brasil, ele é o 6º país mais populoso do mundo. E por um dispositivo constitucional foi criado o SUS, né? Quando ele coloca lá que o direito a saúde é direito de todo mundo e dever do Estado, e logo depois, pela Lei 8080, se não me falha a memória, cria o SUS, você cria um plano de saúde que tem 211 milhões de pessoas nele. Mesmo quem tem a saúde privada tem o SUS, porque quando ele entra num estabelecimento que foi vistoriado pela vigilância sanitária, a vigilância sanitária está na parte da saúde, né? Eu acho que nessa ótica, e aí partindo para a parte de dados, nós temos um desafio que não tem tamanho, é um plano de saúde com 211 milhões de pessoas. Aí, passando pelas integrações, você estava falando ali do Sintler, né, que tem aquele quebra-cabeça ali, ele fica brincando de Lego, umas peças que não quer encaixar com a outra. Rapaz, aquilo ali é brincar de Lego no escuro. E aí, eu queria aproveitar que a gente tem um médico na mesa. Assim, a gente tem um conjunto de profissionais de saúde, não só os médicos, né? Todo um conjunto de profissionais de saúde que são ávidos por informação. A vida deles é informação. Eles estão na faculdade escrevendo, buscando papers, fazendo material. Eu vi lá, o pessoal faz mestrado, doutorado. Cara, quando eu fiz meu mestrado na Santa Casa de São Paulo, o meu maior desafio, e olha, minha tese de mestrado era em cima de qualidade de dados, meu maior desafio foi conseguir primeiro os dados para depois avaliar a qualidade deles. Então, partindo da tua pergunta, do que a gente já viu por aí, rapaz, você sabe que eu já vi instituição, e não era pequena não, falando, quando a gente vai falar um pouquinho, se ele tem um projeto de governança de dados, se ele pensa em criar uma área para gestão da informação, você vai com aquele discurso, não, a informação é o novo petróleo, né? É o novo ouro, ele está aí para ajudar todo mundo a tomada de decisão de melhor qualidade. Não é raro você ver, ele fala assim, sim, a gente tem uma área de dados, tem DBA aqui. Aí você pensa, coça a cabeça, fala assim, puxa vida, tá pior do que eu imaginei, né? O pessoal confunde muito a área de dados com a área de banco de dados. Esse é um dos crimes capitais que eu mais encontro por aí, uma confusão entre banco de dados e dados muito grande. Eles acham que porque tem bancos de dados, a gente tem os dados. Na verdade, o que a gente quer na ciência de dados, o dado é só um subsídio, porque o desejo nosso final é sempre ter informação. Né? Por muito tempo, a gente tinha informação só olhando para trás, só olhando no retrovisor, né? Eu só olhava o que já tinha acontecido no passado, eu sabia mais ou menos um pouco de sazonalidade. Hoje a gente está num momento, e aí entrando na questão que tu falou no comecinho, de olhar para o futuro, né? A gente está começando com o uso de processos de aprendizado de máquina, começar a olhar lá para frente. Aquele monte de dado agora, ele tem que entrar de uma forma que ele consiga ajudar o profissional de saúde, ele consiga ajudar, e aí pegando os nossos 3 colegas aqui, ele tem que conseguir ajudar o profissional de saúde, o médico, o cardiologista, tem um caso muito legal aí, que é o eletrocardiograma feito por computador e pré-analisado por computador, depois vai para o médico só confirmar. Eu tenho a questão que eu tenho que ajudar os planos de saúde, ele tem que melhorar, ele tem que conseguir outras formas de remunerações mais inteligentes ali, não dá mais para ser naquele modelo antigo, e tem um governo, poxa, você sabe que essa parte do governo, e aí eu vou falar puxando o saco mesmo, porque eu tenho orgulho dos anos que eu passei à frente do serviço público, a gente está muitos anos na frente de muita gente por aí, muitos anos.
inquestionável a série histórica que a gente tem de informação para poder analisar. Tudo bem, a gente tem o desafio do LGPD aí, que eu acho que quando entrar a etapa de discutir isso daí, a gente tem muito a conversar, mas a quantidade... A gente tem todas as informações do Sistema Único de Saúde desde 1900 e alguma coisa para a gente poder analisar, se quiser. Tudo bem, tem uma defasagem, tem algumas séries históricas que foram alteradas no meio do caminho, mas a gente tem toda essa série histórica disponível para a gente analisar. Então tem muita coisa de informação para pesquisa para a gente poder fazer análise retrospectiva, e nessa parte, você me desculpa talvez o patriotismo exacerbado aí, mas eu acho que a gente está na frente de muito país que se diz super desenvolvido, né? A gente tem uma quantidade imensa de população, uma população muito discrepante, né? Tá falando um Florianópolis, um Rio Grande do Sul, estamos falando com colega lá na região centro, oeste, norte, né? Norte não, desculpa, nordeste, todo mundo junto, e é muito longe uma coisa da outra, com muita gente habitada. A gente mora num país muito complexo. Então, o desafio de dados, ele vai desde realmente a gente ter gestores, poucos ainda, mas ainda tem gestor achando que a área de dados é TDBA, é manter o banco de dados no ar, até grandes gestores que já entenderam que, cara, a parte de, enquanto eu não entender melhor meus dados, eu não tenho outro projeto para fazer. É melhor eu entender melhor isso aqui, que com isso eu vou conseguir... o investimento em análise de dados vai me gerar retorno. Esse é o ponto. Excelente. E eu concordo em gênero, número e grau contigo, André, principalmente no que diz respeito à qualidade dos técnicos que hoje estão no serviço público. Acho que realmente é diferenciado. E também com relação às observações que você fez com relação ao serviço público brasileiro estar na frente, os sistemas públicos brasileiros estarem à frente de muitos países aí com mais chiques, né? Mas a gente, com todas as dificuldades continentais, financeiras, nós temos aí cases belíssimos e sempre uma produção de primeiro nível. Gente, agora eu vou deixar todos aqui nesse formato de mesa, e já que a gente já começou com o assunto, eu já queria engatilhar com o assunto. Eu vi que já chegaram algumas perguntas ali, mas eu vou me valer aqui da posição de moderador e eu vou tirar a minha primeira curiosidade aqui, jogando para que cada um faça a sua consideração, seguindo a ordem de entrada aí. A gente já vinha, todos aqui têm uma carreira já de algum tempo, né? E todos viram, nesse transcorrer do tempo, a arquitetura, a governança de dados ganhar cada vez mais importância, porque as instituições a cada dia mais dependentes dos dados. Como é que fica esse cenário agora com a LGPD? A pergunta nós vamos governar os dados ou os dados é que irão nos governar? Como é que a gente faz daqui para esse futuro próximo, que as coisas vão acontecer muito rápido? Newton, tua opinião? Bom, como o André falou, né, os dados, eles são o novo petróleo, né, de qualquer empresa. Eu não consigo conceber uma empresa ser gerenciada sem dados, só no achismo, eu acho, no meu sentimento de empresário, como é que eu vou, porque ainda tem muito isso nas empresas mais antigas, empresas familiares, de gente construir uma empresa do zero, então o cara acha que ele tem aquele tino, mas o mundo mudou. Então, os dados, eles são realmente essenciais para guiar uma empresa. Eu não consigo ver outra forma de você gerenciar. Sem dados, para mim, não tem gestão. Agora, a LGPD, na verdade, nós estamos atrasados em relação a outros continentes e até na América do Sul mesmo, outros países já têm uma lei semelhante, né? O Chile já tem, Colômbia já tem, a Argentina já tem desde o ano 2000, então, na verdade, nós estamos até com um certo atraso para implementar essa lei. Eu vejo a LGPD como uma extensão do direito do cidadão, tá certo? É como o direito do consumidor, com o Código do Consumidor, que foi em 1990, salvo engano, e daí o cidadão passa a ter mais
direito sobre o seu dado pessoal, tá? E as empresas que têm aquele dado, que circulam aquele dado, elas têm que ter a responsabilidade de resguardá-lo, de protegê-lo e de usá-lo para uma finalidade específica que o seu negócio precisa daquele dado. Exemplo, quando você vai preencher um cadastro, você tem uma série de dados que às vezes você nem usa. Tem lá religião, outras coisas que para o seu negócio aquela informação não é importante, mas é um dado sensível que ela pode, de certa maneira, uma vez vazado, pode gerar um certo transtorno para aquela pessoa. Então, a LGPD ela veio trazer a proteção do dado, a transparência, né, e a segurança para o dono do dado, que é o titular do dado. Agora, considerando que a maioria das empresas, maioria mesmo, não tem a cultura de informação, a segurança da informação, imagine que quase todo mundo aqui tem um celular corporativo, tem um e-mail corporativo e tem um e-mail pessoal no mesmo celular, que pode, porventura, entrar algum vírus, algum malware, e tirar dados da empresa, né, de alguma forma. Exemplo só, a vulnerabilidade que existe na cultura da grande maioria das empresas. Então, daí a gente transformar uma cultura para uma lei que já vai entrar em vigor agora, né, daqui a 60 dias, um pouco mais de 60 dias, onde você tem umas penalidades duríssimas, que podem chegar até 50 milhões de reais, a depender do porte da empresa, 2% do faturamento daquela empresa, e ela é a mesma lei que ela rege o dado de uma empresa pequena, média empresa ou pequena, ele vai ter que ter o mesmo cuidado, vai ter que ter a figura de um controlador desse dado, um DPO, alguém que vai ser responsável por aquilo, é a mesma de uma empresa grande como uma Petrobras, por exemplo. Então, imagine em termos de investimento. Eu vou dizer por isso. A gente acabou de contratar uma consultoria exatamente para adequar as nossas políticas de dados e de segurança para LGPD. E não foi barata. Eu fico imaginando uma empresa pequena para ter esse mesmo cuidado. Então, assim, os dados, você vai ter uma penalidade muito grande. Eu acho que o Brasil ainda não está acostumado com isso, dessa segurança de dados, e as empresas certamente vão estar vulneráveis a ter penalidades altas. Acho que primeiro, esse primeiro momento, até adaptar, lógico que tem outras penalidades, né, várias, mas todas elas, você imagina, bloquear o banco de dados por 6 meses, é uma que está lá. Se você bloquear o banco, pronto, aí não funciona a empresa. Então, mas assim, obviamente, se a lei existe, ela vai ter que ser cumprida, né? E ela vai pegar, na verdade, ela vai ter que pegar, né? E ela é importante porque ela realmente protege o cidadão, né? E aí eu concordo com a Fabiana quando ela colocou que o cidadão ele tem que estar no centro, e realmente a sociedade, as empresas e o governo, eles têm que botar o cidadão realmente no centro, porque não é mais possível que você pegue todos os dados de uma pessoa e circule e venda dados, né, como tem empresa que vende cadastro, e que você nem sabe, de repente você tem um contato de uma empresa vendendo coisas para você, que você nem sabe como é que aquela empresa chegou no seu celular, no seu nome. Então, realmente, nós estamos numa situação hoje que isso está, vamos dizer assim, uma vulnerabilidade máxima. Então, nós temos que realmente adequar. Isso existe no mundo todo, né? A nossa lei ela é baseada no modelo europeu, né? E isso já existe e a gente vai ter que seguir, e ela vai trazer desafios, porque o percurso do dado, principalmente numa empresa como a que a gente dirige, de saúde, desde o cadastro, onde esse dado ele tem várias pessoas que têm acesso, e muitas vezes você pode ter o melhor sistema do mundo de TI, mas se você não tiver nas pessoas vamos dizer assim, aquele treinamento, aquela conscientização da segurança do dado, a pessoa não vai poder colocar um pendrive, não vai poder, determinados sites você não vai poder acessar. Assim, a gente teve vários casos, assim, exemplo de coisas, já teve caso de um vídeo
derrubar o sistema todinho, só para você ter ideia, assim, baixando naqueles sites de vídeo. Então, assim, essa consciência das pessoas que vão trabalhar esses dados também ela vai ser muito necessária, porque senão realmente a gente vai ficar muito, muito caro. Vamos ter que olhar para vários hábitos já constituídos e tentar achar o caminho mais adequado para não ferir a nova lei, né? Com certeza é um grande desafio. Sintler, eu vou aproveitar o gancho da LGPD e já vou te passar uma pergunta que chegou aqui, ó, do público, que HM Carvalho pergunta aqui, ó, Sintler, como o TI trata os dados pessoais dos segurados de acordo com a LGPD? Tais dados podem ser armazenados na nuvem de maneira segura? E aí, para você também fazer as suas considerações com relação a essa chegada da LGPD e do impacto que isso vai ter na tua atividade. Legal. Só assim, considerando que tudo que o Newton falou é extremamente claro e extremamente necessário para o mercado que nós estamos, né? O mercado de saúde é um mercado muito regulado. Só que eu queria, Vitor, aproveitar e contar só um momento. Eu gosto de ser otimista, né? Então eu queria só aproveitar o momento do tempo que nós estamos, né? O que eu acho, quem está no mercado de saúde, a gente teve uma pequena sorte até, apesar dessa regulação tão pesada que a ANS nos traz, né? Se a gente observar, né, depois do boom dos smartphones e muitos aplicativos móveis e tal, muita coisa foi sendo migrada para serviço, né? Então, empresas tradicionais, durante esse período, elas passaram a ter essa transformação muito latente no mercado. Então, teve o boom das empresas da parte de economia, então vieram as fintechs, né, da parte financeira. Depois, que também é um mercado muito tradicional, né, um mercado que sempre quis segurar muitos dos seus dados dentro de casa. Pô, era um absurdo, essa pergunta do HM Carvalho, assim, é um absurdo você pensar que você tinha uma conta no banco e os dados estavam na cloud. Pô, isso daí, há 10 anos atrás, ninguém ia aceitar um negócio desse. E passou, vieram as fintechs, os bancos digitais, essas inúmeras investidoras digitais. Então, nós vencemos, de alguma maneira, inclusive no Brasil, eu acho que essa primeira barreira. Logo depois que vieram as fintechs, o mercado de seguro, que também tem muito a ver com a economia, que também é um mercado muito regulado, né? O NexSeg está ali, CNSeg. Então, também é um mercado que pesa muito em cima das suas regulações. Também deram uma disrupção dentro dessa realidade. Muitos dados indo para a nuvem. Você consegue fazer uma vistoria do seu carro para renovar o seguro com uma foto no celular, sem ter que uma pessoa na sua casa. Pô, isso é uma mudança de cultura absurda. Agora nós estamos na crista da onda da saúde. Por que eu falei do otimismo no começo da minha fala? E daí eu já respondo a pergunta do Henrique, tá Vitor? Com isso, né, a gente veio se preparando ao longo desse tempo. Então, assim, eu acho que nós tivemos experiências boas com mercados que também têm alguma regulação forte em cima das suas operações. Então, assim, podemos tirar as boas práticas e acredito que a solução, por mais que ela seja muito complexa, ela está à mesa. Sobre cloud, eu sempre fui um fã da cloud. E acho que hoje é muito mais seguro você ter um ambiente em cloud do que um ambiente on-premise. Tudo nosso hoje vai para serviço. Tudo nosso hoje, entre aspas, está na cloud, né? Então, quanto mais a gente usar serviço, nós conseguimos focar no nosso core do negócio e deixar, por exemplo, armazenamento ali de dados, e a gente trata a informação, né? A gente consegue separar. Claro que a cloud, mesmo que ela seja em cloud, né? Ela é nossa. E eu acho que a segurança, ela já está aí. Uma Amazon tá tudo em cloud. Hoje o Itaú tem a parte de investimento tudo em cloud. Então, assim, já está comprovado que a cloud é segura. Então, assim, eu não tenho medo. Eu acho que a gente está no momento de que a disrupção, ela vem para enfrentar a regulação.
no bom sentido, é claro, né? Eu acho que a regulação, ela é muito ali, ela dá, às vezes, algum duplo sentido. Eu acho que cabe a gente interpretar de maneira saudável e conseguir inovar em algumas coisas e tentar ser disruptivo. Então, eu acho que vale a pena a gente usar a cloud, mesmo porque, com segurança, a inovação, ela vai funcionar muito bem na cloud. Você imagina você ter todos os dados dentro do legado para você fazer um app de lançamento e você, igual eram os desenvolvimentos tradicionais que levava, não, eu vou te dar 1 ano e meio para para eu te entregar o software. Pô, 1 ano e meio, o iPhone já lançou uns 4 modelos diferentes, aí a loja já não aceita a versão que você começou a desenvolver. Então, a gente tem que ser ágil com segurança. Então, a questão é essa, é você ter uma estrutura muito bem montada e confiar, sim, na cloud, né? Então, aí, voltando um pouco, né, a gente tem um investimento muito grande para ir para a cloud, né? A gente tem que ter esse investimento. Então, hoje, os meus dados sensíveis, eles estão on-premise. Os dados do beneficiário, um dado que o Newton comentou ali, que é o cadastro. Para quem trabalhou com plano de saúde, cadastro, o quê? É o tesouro da operadora. E é ali que nós vamos ser pegos na LGPD. Só que as outras coisas, elas podem estar em cloud. O meu servidor de aplicação está em cloud. E eu não acesso direto o banco. Eu tenho uma camada de API, eu tenho um microserviço. Então, eu tenho uma arquitetura bimodal que eu consigo muito bem separar a operação da inovação, dos testes, Então, ela é possível, eu acho que ela é realidade, ela já é comprovada, basta você saber separar o joio do trigo, como dizia meu pai, né? Então, é um pouco disso, tá, Vitor? Excelente, muito bom, muito bom. Fabiana, a gente já viu aqui o Newton trazendo um pouco da importância de ter o paciente, aí no caso, no centro dessa proteção. A gente viu agora o Sinclair fazendo uma consideração extremamente pertinente com relação à cloud. E quando a gente cai para o Estado, né? Você já disse na sua primeira fala ali, o centro de toda a atenção no cidadão. Como é que vai ser agora? Outra coisa, acho que foi o Newton que falou, né? Nós estamos a 60 dias dessa mudança. Vai dar tempo? Como é que a gente chega ali como é que fala? No tiro de largada, a gente vai estar quanto pronto em relação ao todo que a gente tem que transformar? Não vai dar tempo, né? Vai faltar muita... Eu te digo, pelo menos no meu cenário lá, ainda vai faltar um monte de coisa. E olha que a gente está remando, está trabalhando e busca consultoria, mas é um sem fim de tarefas para a gente realizar. Como é que vai ser isso daí lá para ti? Realmente, um sem fim de tarefas, né? A gente tem, assim, muita adequação para poder fazer, para a gente poder estar aí atingindo os princípios, né, e as determinações que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe, né? Mas, assim, de uma certa forma, a gente fala que a gente tem uma insegurança jurídica de quando realmente ela vai entrar, a vigência dela, mas a gente já tem uma atuação desde 2018 mesmo, né? Você já vê que várias instituições já vêm se preparando, né? Já vêm definindo melhor seus processos, o ciclo de vida do dado, né? Preparando toda a parte de relatórios de impacto. Então, já tem um estudo, né, que está sendo feito, apesar dela entrar agora em vigor, mas já tem desde 2018, inclusive tem até processos, né, que já estão se referindo à própria legislação, né, à própria lei da LGPD. Dentro do governo, a gente tem órgãos que estão mais avançados e outros que estão em estágio inicial. Nós, na Secretaria de Governo Digital, como órgão central, né, e preocupados com essa situação da privacidade, né, dos aspectos da lei, nós, dentro também do Comitê Central de Governança de Dados, nós criamos um grupo multidisciplinar, onde esse grupo discute constantemente, né, o que é necessário para a gente poder trazer aí a implantação da LGPD. Nós criamos o guia da LGPD, ele saiu recentemente, agora em abril de 2020, ele está lá na nossa página, né, do GovBR,
governança de dados, inclusive está aberto, caso as pessoas queiram contribuir, trazer algumas sugestões, é a primeira versão do guia. Ele traz alguns aspectos em relação aos direitos fundamentais, né, alguns aspectos de como você vai tratar o dado, e a parte do ciclo de vida, as boas práticas de segurança que tem que ser adotado. E a gente está trabalhando em 2 outros documentos, que são os 10 passos da implementação da LGPD. Já estamos fazendo workshop junto com os outros órgãos. Estamos trabalhando, já temos um curso também na ENAP, de proteção de dados pessoais, EAD, onde as pessoas estão fazendo, né, todo esse treinamento, toda essa parte aí de capacitação para poder atender esses princípios, né, atender os aspectos da lei. E temos também, trabalhando um pouquinho na nossa plataforma de consentimento, né, porque para a gente é extremamente importante a gente trazer essa transparência para o cidadão, né. Apesar da gente ter lá no artigo 7º da lei, onde que o tratamento de dado pela administração pública, né, ele não precisa de consentimento quando é para a execução de política pública, a gente tem todo o viés da transparência, de mostrar para o cidadão o que está sendo feito com o seu dado. E ele pode informar, sim, se em alguns casos, que não seja explicitamente alguma coisa em relação à política pública, a não utilização dos seus dados pessoais. Então, para a gente, é um desafio enorme, como eu falei no início, né, o governo é o maior produtor de dados, né, tanto para produzir quanto para consumir, então, as diferenças, né, de maturidade dos órgãos dentro da administração, ele realmente é um desafio para a gente, para que a gente possa se adequar e realmente conseguir. Apesar da lei possivelmente entrar agora em agosto, as sanções só vai ser em agosto de 21, né? Então, a gente tem um período também de adequação a mais para que a gente possa realmente atentar para todos os aspectos aí da lei. Show, muito bom. E resumindo, não vai dar tempo para fazer tudo, né? Não vai dar tempo, porque é muita coisa. O que a gente tem que trabalhar muito é na cultura, sabe? Eu acho que as pessoas têm que saber, porque a LGPD não é da TI, né? Ela é da organização como um todo, então é extremamente importante. Mas todo mundo tenta dar uma empurradinha para a TI, né? Todo mundo tenta. André, tem uma pergunta aqui que também linka com esse assunto da LGPD. Eu vou ler para ti aqui, já coloco aí na tela. A Lisa Alexandrita está perguntando: como entrar como empresa privada para trabalhar com projetos de machine learning em hospitais, sendo que bate nos dados de pacientes que possuem proteção legal? E que fica ainda mais ressaltado agora com a LGPD, né? Como é que esse cenário, por exemplo... Ótima pergunta. Isso. Como é que esse cenário... Vou só te botar aqui num zoom aqui para você poder ler a pergunta aí, que a pergunta é grande, né? Ah, não, tá tranquilo, pode deixar. Tranquilo? Pode voltar para o padrão. Liz, é o seguinte, tu colocou um ponto que é bem importante para a gente discutir. A gente está no momento de LGPD entrando aqui e tem um ponto, assim, eu não sou fã de nenhum tipo de americanismo, não é nada disso, mas vamos voltar para o mercado que tem um pouco mais de maturidade nessa questão da informática médica, da informática em saúde. Vamos lá nos Estados Unidos. Estados Unidos tem um abacaxi severo, barra pesada, chamado RIPA. A gente estava falando das multas do LGPD, as multas do RIPA é por registro vazado. É uma coisa assim, é áspera, é bem áspera. Para quem já estudou um pouquinho de RIPA, ela é áspera, ela é um problemão. E mesmo com ela existindo, nunca houve empecilho em machine learning. Né? A gente tem que separar um processo, e aí eu acho que aí o governo tem um papel fundamental. Já tive trocando algumas figurinhas disso com o Jackson, acho que ele já até preparou uma coisa desse tipo, que é o seguinte: a gente tem que separar a informação pessoal da informação geral, a informação de fundo epidemiológico. O que eu preciso para machine learning, eu preciso para fundo epidemiológico. Então, provavelmente, quando você for fazer teu trabalho de mestrado, teu trabalho de doutorado, ele foi sujeito a uma comissão de ética, que já foi lá e já olhou para você, amigo, desculpa, aqui não vai passar JAX. Conhece o mal do JAX, Vitor?
Não é o Jackson, porque o Jackson não é mal. Não, é o Jackson. Nosso amigo, é um cara sensacional. Não é o mal do Jackson. Assim, já que vou fazer um formulário, deixa eu pôr mais uns campinhos aqui, ó, que no futuro pode me servir para alguma coisa. E não serve para nada naquele momento. Aquilo que o Newton estava falando. O cara a TI sofre com isso, André. Oi? A TI sofre com isso daí, viu? Então, já que vou mexer, deixa eu pôr mais uns campinhos aqui, que ela vai só ficar um botãozinho. Põe mais um botãozinho. Ela vai ficar mais gordinha, vai ficar mais bonitinha. Eles gostam de gordinho, né? Tu não gosta dessas coisas mais gordinhas, assim. Põe mais um campinho lá e ele fica legal. Cara, isso tudo só vai fazer com que quem estiver preenchendo fique mais de saco cheio, vai começar a perceber que aquela informação não tem sentido em algum contexto, né? Em alguns específicos tem, mas na grande maioria não tem. Então, não é impeditivo. O que a gente precisa é obedecer às normas de desidentificação da informação. Porque em Machine Learning, eu avalio tendências, eu trabalho com um monte de dados, mas esses dados estão desidentificados. E quando eu preciso, aí é função de conjunto da parte da governança de dados, se necessário, eu preciso conseguir voltar ao paciente. Mas, via de regra, o meu estudo, quem faz epidemiologia está acostumado a trabalhar com isso há muito tempo. Ele vai fazer o cego. Ele não precisa saber quem, ele tem que saber que são dois grupos distintos. Quem está tomando o A ou o B é só no cego, né? No final que ele vai descobrir quem é que deu certo e quem é que não deu certo. Isso em medicina a gente já faz há muito tempo, isso já é uma constante. Então, Liz, não é um impeditivo. O impeditivo é usar o dado identificado. Eu não preciso saber que é o João, que mora na rua 20, apartamento 14, e eu também não... E aí é uma coisa importante, né? Desidentificação não é só tirar o nome. Eu tenho que tirar a total capacidade de conseguir atrelar aquela informação a uma pessoa. Então, eu não coloco o nome, mas eu deixo o endereço. Está furado. Eu sei que é uma pessoa de 50 anos que está naquele endereço. Bom, acabou. Então, eu tenho um conjunto que eu tenho que retirar, eu faço aquela retirada daquela informação, aquela informação ela é assistencial. Ela só é importante para o paciente e para a equipe de assistência dele. O resto, que é de perfil epidemiológico, para eu fazer todo o treinamento, para eu fazer, separar os meus grupos para machine learning, eu consigo fazer tudo isso com informação desidentificada. Veja só, eu, de novo, vou repetir só dos últimos, de 2008 a 2020, o dado de todas as internações, todos os atendimentos ambulatoriais, um por um, menos os ambulatoriais, mas as internações um por um, o Ministério da Saúde disponibiliza para a gente. Então, eu sei onde ele foi atendido, eu sei o CID, por exemplo, uma briga que tem aí com o privado, né? O privado não tem CID. O público tem CID. Olha só, o público tem o CID. A gente consegue olhar isso, e isso veio muito à tona agora, eu acho que nada, para provocar um pouquinho, eu acho que nada foi mais transformador digitalmente do que o tal da Covid-19, coronavírus, seus amigos, SARS-CoV-19, todos esses... Cara, nada mexeu tanto. A gente começou a fazer televisão, o pessoal começou a prestar atenção para dados. Eu nunca vi tanto epidemiologista na televisão. E no Facebook? No Facebook, então, é uma loucura. Um monte de epidemiologista, todo mundo analisando dados, uns absurdos que você vê de vez em quando, dá até a descidinha do Play Center, assim, da montanha-russa, aquele friozinho no estômago, de umas barbáries que você ouve por aí. Né? Mas tem umas coisas assim, gente comparando laranja com banana, país de tamanho diferente, olhando o caso absoluto, mas tudo bem, vamos lá. Mas isso fez com que o pessoal, quando tirou os dados ali, estava passando por manutenção, seja lá o que for, tirou o dado. Dia seguinte, estava todo mundo bravo que o dado sumiu. Nunca ninguém deu bola para dado. Né? Agora, então, veja, eu acho que esse movimento é um movimento que, mesmo com todos os percalços, pedras, tropeções, LGPD entrando, essa confusão toda, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Eu acho que ela é positiva. Não para o primeiro momento, mas daqui a um ano a gente vai começar a colher mais seriedade. Isso que o Newton falou era um absurdo. O pessoal ainda vende CDzinho com os nossos dados lá ali lá em São Paulo. Vende lá na 25 de março. 25 vende. É assustador isso. Então, sim, eu acho que é importante.
eu tenho minha crítica pessoal, que eu acho que eu não posso tratar uma empresa gigante da mesma forma que eu trato uma pequena. 2% é um número bom, é um número ruim, não consigo dizer, mas, por exemplo, não, eu vou inviabilizar a base de dados por tanto tempo. Isso acaba com o negócio, né? Ele tem que sentir a dor, mas você também não pode matar ele afogado. Então tem que ter um equilíbrio aí. Mas eu acho que, de novo, como tudo que é muito novo, vai passar por um momento de ajuste, o pessoal vai brigar na justiça, a justiça vai... a gente tende ao equilíbrio, é natural nosso a gente tentar chegar num ponto de convívio. Mas, respondendo diretamente para Liz, dá para fazer machine learning com dado de saúde? Sim. A gente só tem que fazer com um dado que não esteja identificado, com um dado desidentificado. André, eu queria até complementar que os dados, né, das pessoas que acessaram o aplicativo do coronavírus, então a gente teve acesso a esses dados para fazer algumas pesquisas, né, alguns estudos, né, de como que era o comportamento, de que região, qual o sexo, a identificação, mas nenhum deles a gente acessou o dado da pessoa, porque eles estavam anonimizados. Então, a gente conseguiu fazer estudo, conseguimos fazer as nossas análises, mas não necessariamente precisamos acessar realmente o dado. Então, falando aí para a Liz, há espaço, sim, para machine learning dentro da saúde, com a LGPD, trabalha-se muito com os dados não identificáveis, com os dados anonimizados ou os dados agrupados, e tem espaço para atuação, com certeza. Tudo vai passar realmente por essa camada de anonimização, né? Exatamente. Então, daqui para frente isso vai ficar cada vez mais forte, né? E isso, até, Vitor, e um pouco da fala do André, né? Isso não impede, de maneira alguma, por exemplo, para um mercado, para um plano de saúde, um auxílio na tomada de decisão, né? Porque o que vai realmente influenciar um BI ali em cima de uma camada do machine learning ou machine learning com dados caracterizados? É o grupo de dados. Você precisa analisar sinistralidade por comportamento. Você não precisa saber de tal pessoa, né? Então, sim, perfeitamente, o machine learning ele consegue apoiar a gestão, o BI consegue apoiar a gestão e a gente consegue obedecer a LGPD com inovação, com transformação digital e estando compliance, entendeu? Vou aproveitar esse gancho aí, inclusive para já fazer um comercial da próxima terça-feira, onde a gente vai estar aqui de novo no ABCs na Prática e nós vamos estar discutindo sobre telemedicina. Telemedicina não é o assunto aqui, não é o assunto central, né? Mas eu vou usar a telemedicina como um dos exemplos que deve ter, nesse momento que a gente vive agora, impactado bastante a arquitetura de dados das instituições. Porque aquela telemedicina que a gente ficou tentando implantar nos últimos 5 anos, a gente teve que implantar em 5 semanas, né? Porque ela virou a solução para todo o perrengue que apareceu com a pandemia. Como é que foi isso? Aconteceu isso aí na Unimed, Newton? Sem dúvida. A gente, desde o ano passado, a gente estava atrás de uma solução de telemedicina, né? E tinham poucas plataformas, principalmente completas, né? E houve a corrida do ouro, né? Quando foi liberada, e está liberada temporariamente ainda, né? A princípio, de repente você tinha 3 plataformas, surgiram mais de 40. Eu cheguei a ver mais de 40 plataformas de telesaúde. E a gente implantou a nossa, no prazo máximo de uns 30 dias, mais ou menos, está funcionando agora. A telemedicina, assim, na verdade, eu acho que ela ainda está no primeiro estágio aqui no Brasil. Assim. As plataformas ainda têm muito gap ainda, muita coisa para ser melhorada em termos, as principais dificuldades que eu vejo ainda, por exemplo, autenticação, biometria facial, saber que aquele cliente é aquele cliente, identificar subgrupos, exemplo, paciente tem um plano X que não pode ter acesso à rede tal, tem muita plataforma engessada que ela não serve para determinadas estruturas. Então, assim, eu acho que ela ainda está... Aí tem a questão da coleta dos dados, que é, digamos assim, a saída, né, que é o output
de tudo aquilo que pode ser usado mais na frente para análise e para traçar estratégias melhores, porque nem todo mundo pode ser visto com essa tecnologia. Na verdade, a telemedicina ela é apenas uma nova maneira de se fazer saúde. Eu encaro muito tranquilamente assim. Eu sou médico e sempre achei bacana. Em outros países você já tem há mais de 15 anos, 20 anos, você já existe. Não tem por que regredir isso. Isso é uma evolução tecnológica. Você vai levar a saúde para regiões que não têm acesso. A telesaúde, ela significa principalmente acesso a quem não tem, a quem não teria. Nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão ficando em casa, com medo, em pânico, ela resolve muita coisa. Eu faço consulta de telemedicina, atendi uma senhorinha recente de 85 anos no interior do Piauí por um celular, resolvi o problema dela. Então, assim, quem é que vai contra um negócio desse? Não tem como ir contra isso, tá certo? O que vai precisar, como tudo, é garantir a segurança de todo esse percurso de informações, talvez melhorar a questão da disponibilização desses dados futuros para análise, porque acho que ainda não tem uma solução que gere isso de uma forma, digamos assim, boa, né? Aí tem várias outras coisas que tem que melhorar ainda. Eu acho que está no primeiro estágio aqui. E certamente isso foi um grande avanço que a Covid trouxe para o Brasil, porque acho que pelo menos esse motivo ela deu uma grande andada, né? Acelerou esse processo e não tem, para mim, não tem mais volta isso. É uma coisa que vai ficar. Eu ia pegar exatamente que na tua fala, tu falou que da telemedicina está aprovada temporariamente, né? E aí até queria passar a pergunta para o Cintler, porque tem volta. Eu partilho da tua opinião, não tem volta. E aí eu estou jogando para o Cintler por quê? Porque assim como lá na Unimed vocês têm vários serviços próprios de várias naturezas, o Cintler tem na realidade dele lá operadora, clínica, hospital. Como é que você faz agora com um cliente que acostumou a resolver parte dos problemas do sofá de casa? Só pegando o celular. Primeiro... Subiu a expectativa, né? Primeiro eu vou fazer uma reclamação aqui ao vivo, tá, Vitor? Que por culpa do Newton, eu tive que subir a telemedicina em 3 dias. Sabe por quê? Porque falaram, Cintler, a Unimed já está com telemedicina em Teresina. Puta, subi em 3 dias. A culpa foi do Newton, que colocou antes de mim, mas tudo bem. Vitor, eu vou fazer um paralelo de novo, eu acho que fica ilustrativo os exemplos, né? Hoje, o que você não faz de casa? Comida, a gente pede de casa. Roupa, compramos de casa. Carro, até na Web Motors agora tem car delivery. Você compra, eles te entregam o carro em casa. A única coisa que nós saíamos de casa para fazer era ainda para a saúde. Então, assim, era a pontinha que faltava. Tudo nosso hoje é baseado em serviço e nós estamos aumentando o costume de pedir de casa. Cinema, tudo. Então, assim, não tem volta. Eu acho que muito bem colocado aí o que o Newton falou e a fala do André também, assim, o Covid só acelerou uma questão que já era latente e que ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, não foi um motivo bom, não foi um bom motivador, digamos assim, mas não tem volta, Vitor. As pessoas já se acostumaram com essa facilidade e a questão agora é entregarmos isso como um serviço, entregarmos isso como um plus, entregarmos isso como uma segunda opinião, como um bem-estar, como uma medicina preventiva. Você faz uma consulta prévia, falou, a gente tem hospital, a pessoa vai para o hospital, nossa, eu estou com uma dor de cabeça. Muita coisa, o Newton, que é médico, né, você pode fazer uma avaliação prévia. Não, você é uma febre, vou dar um exemplo aqui, desculpa, tá? Uma aspirina, fica em casa, se a febre não baixar, se não melhorar a dor de cabeça, a gente entra em contato com você daqui 40 minutos, daqui 4 horas, etc, etc. Isso é uma coisa. E aí,
a telemedicina foi o gatilho, né? Mas a telemedicina, ela trouxe várias coisas de tendência que também elas estavam enroscadas em sair. Prescrição eletrônica de medicamento. Pô, as farmácias seguravam para avançar com isso. A pessoa falava, não, eu não quero uma prescrição eletrônica, porque na farmácia do bairro não tem. Todas as farmácias vão correr para ter um QR Code para você ler e aprovar, inclusive, medicamentos controlados que agora estão permitidos, né, durante esse período, você fazer uma prescrição eletrônica e ele dá baixa direto na farmácia. Prontuário eletrônico com assinatura digital, vai obrigar o médico, todos os médicos, aqueles que ainda não têm uma certificação digital. Então, isso faz parte da disrupção e da transformação digital de saúde. A telemedicina vem como carro-chefe e vai trazer muitas outras coisas que ainda tinham uma certa resistência no mercado. Então, a minha opinião curta e grossa, Vitor, não volta, tá? Você sabe que tem um detalhe importante. A Sandra Franco, que está aqui nos assistindo, ela trouxe uma observação que é bem lembrada, né? Que a telemedicina, na verdade, está regulamentada há muito tempo. A teleconsulta é que está só temporariamente permitido. E ela está até sugerindo aqui que é esse aqui o fórum, é essa aqui a comunidade que tem que se unir para redigir um projeto de lei. Talvez aí o papel da ABCIS, por exemplo, ajudar a impulsionar isso, né? Para que a gente não tenha regressos aí, né? Fabiana, quando a gente traz toda essa discussão de inovação, de elevar a expectativa do cidadão, né? Com novos serviços, em poder fazer as coisas do sofá de casa, em poder ter mais comodidade, não ter que se deslocar à toa. Aonde que tu enxerga as próximas aplicações aí no teu trabalho? Isso daí vai virar o quê para o cidadão? Quais são as próximas iniciativas? Como eu falei no início, né, nós temos uma meta, então, da gente transformar 100% dos serviços públicos em digitais. Então, essa é nossa missão, a nossa meta. A gente sabe o tanto que aí vai trazer aquele número, né, na casa de bilhões de economia, né, que nós vamos ter aí, de economia com agência, economia com funcionário, economia do próprio cidadão, que ele não tenha esse deslocamento até um local para poder ter algum acesso a algum serviço público. Então, nós temos aí várias iniciativas para que a gente realmente consiga transformar o governo pelo digital e que a gente transforme a vida do cidadão, que a gente simplifique a vida do cidadão. E a Covid, é o que os meninos comentaram, né? Ela trouxe realmente situações dentro do governo que a gente acelerou muita coisa, né? Então, a gente vê aí o teletrabalho, né? Em questão de menos de um mês, com 3 semanas, estava todo mundo no teletrabalho. Então, todo mundo atuando de casa, e foi até complicado, né? Porque você se adaptar no teletrabalho, né, vida pessoal e profissional, e você acaba não tendo esse controle nem com a sua equipe, então você acaba exigindo mais, né, e é um momento que demandou muito da gente também no início. Fizemos extremamente milhões de parcerias em relação a propostas de soluções, ferramentas, capacitações. Então, assim, ele trouxe muita coisa para melhoria, né, da atuação do governo conseguir as suas facilidades em comunicação, se capacitar para realmente trazer essa transformação de serviços digitais. Então, só nesse período, a gente conseguiu fazer transformação de quase 40 serviços que não eram digitais e que a gente precisava trazer ele para o digital, para o cidadão não ter que se deslocar até uma agência nesse período onde a gente quer que mantenha o isolamento. Então, para a gente aí foi muito legal. Uma das coisas que a SGD lançou foi a plataforma de intermediação de mão de obra, né, do profissional de saúde. Então, para que pudesse, né, fazer os seus cadastramentos, pudesse ver a localização, onde ele podia atuar dentro do governo. Então, isso daí facilitou muito, né, o investimento que o governo fez para alocar pessoas profissionais de saúde para atuar. E, assim, a gente teve várias outras atuações, né, na plataforma Todos por Todos, também tivemos aí, trabalhamos muito no auxílio emergencial, apesar das suas críticas, né, você vê
que grande parte da população recebeu com muita rapidez auxílio emergencial, se comparar com outros países que não conseguiram fazer com tanta celeridade. Então, assim, tudo isso agora, ele trouxe uma reflexão, Vitor, para a gente também, de melhor qualificação, né? Então, assim, a gente não pode só tirar o cidadão do balcão. Então, a gente precisa trazer a qualificação interna dentro do governo, né? Então, a gente precisa trabalhar nos processos internos, nos dados, para que realmente eu transforme, que eu tenha o serviço como digital, né? Então, o cidadão não pode ter outros problemas, né? É uma oportunidade para repensar processos, né? Não apenas digitalizar a burocracia, né? Exatamente, exatamente. É essa a nossa ideia. A gente não pode replicar os erros do processo, né? Então, a gente não pode trazer para isso. A gente tem que realmente inovar, né? Trazer a inovação e melhorar. Muito bom. Só uma observação nessa fala da Fabiana, que eu acho que fica super legal com a ação dela. Eu acho que é importante ter alguém colocando ordem nas iniciativas, né? Porque senão você fica pensando, todo mundo quer virar digital, que é super o que está acontecendo, todo mundo em casa, quanto mais serviço digital tiver, melhor. Mas já pensou se cada serviço usasse uma autenticação diferente da outra, dentro do governo federal? Isso ia virar... Então, eu acho que é super legal o papel dessa sua secretaria, que tem um nome muito chique, que eu sou incapaz de reproduzir todo, sem cometer uma gafe, que eu acho que é coordenar essas iniciativas, né? Eu acho que isso é muito legal, porque senão ia ficar meio... ao invés da gente ajudar o cidadão, a gente ia acabar deixando ele mais confuso. A gente sempre fica lembrando, eu tenho um termômetro que são os meus pais, que agora descobriram o WhatsApp. Então, eu fico pensando, não, cara, porque se a gente faz uma coisa que é super tech, eles podem ter dificuldade de usar, tem que ser umas coisas que, ao mesmo tempo, super tech por trás, mas super amigo pela frente, né? Você tem que equalizar, fazer uma balança aí entre a necessidade de uso de tecnologia e a simplicidade do uso da ferramenta. Não é trivial, essa iniciativa não é trivial. Ser simples é difícil, né? Não é trivial mesmo, não. E você concentrar até a parte de login, né? Cada instituição, cada órgão tinha ali o seu login, o seu cadastro, a sua informação, e hoje a gente está trazendo tudo para um login único do governo, né? Os sites do governo, até para você achar onde que estão os serviços, como que eu vou me relacionar, e estamos trazendo tudo centralizado. Então, essa visão realmente que a gente quer trazer, né, para o governo, né? O governo centrado no cidadão é extremamente importante mesmo. Só pegando um gancho desse assunto ainda, eu sou fã da TI do governo, assim, eu acho assim, espetacular como eles conseguem avançar rápido, porque a gente sempre imagina que o governo tem toda aquela estrutura burocrática para uma coisa complexa como é a tecnologia, mas quem lida, eu sou funcionário federal também, viu? Eu sou múltiplos, né? Mas eu acesso o SEI, né? Que você deve saber o que é o SEI lá, onde a gente faz tudo por ali, a gente assina, manda documento, faz petição, e assina digital, e é um negócio fantástico aquilo ali. Fantástico. E esse é um exemplo muito bom de um ambiente que se transformou muito rapidamente, né? Porque eu me lembro de quando esses serviços eram de balcão, né? E não faz tanto tempo. Eu comparo com o Estado, né? Assim, o Estado, você fazer a mesma coisa, você tem que ir lá no RH, preencher não sei quantos papéis, afinar, entregar para a pessoa, esperar o prazo, você não sabe nem quando é que volta. Não sei não, tá tudo ali, quem leu, quem passou, por onde foi, quem respondeu, tá todo mundo assinado. É um negócio fantástico, assim. Então, assim, isso foi rápido, foi uma coisa rápida que houve. Eu também acesso um prontuário eletrônico, a GHU, que é um prontuário que ele nasceu em Porto Alegre, depois o governo federal acho que comprou, não sei, mas enfim, a gente usa ele, que tem um monte de funcionalidades excelentes, que não perde para nenhum prontuário que a gente usa no mundo privado aí Então, assim, o governo federal realmente, assim, ele, na parte de tecnologia, eu acho que está muito na frente de muita empresa privada grande, né? E, assim, agora o que falta é isso que assim, você tem que ter uma coordenação, né? Porque tem muita coisa para fazer,
assisti um documentário acho que é da Estônia, se eu não me engano, vocês que são de TI devem ter visto esse aí na Globo, onde tudo é digital, você tem um número só e você acessa tudo, você só não faz duas coisas lá, que é casar Isso já é uma proteção para o cidadão, né? Exato. É uma proteção. Eu acho que isso aí exatamente deve ser para proteger o cidadão, né? Mas o resto você faz com um número só, um cartão de casa e você resolve tudo, entendeu? Eu achei aquilo ali fantástico. E eu sempre acho que o nosso governo aqui, ele está caminhando para esse ponto, né? Mas tem que saber, tem que fazer um mapa, né? Uma trilha, para seguir de forma para que a gente não atue em várias frentes e não chegue a nenhum lugar no final, porque o tempo é curto também, né? Se você for pensar, né? O governo federal tem aí mais 2 anos e quem sabe mais 4, e então assim tem que fazer. Mas é muito legal, assim, eu gosto bastante dessa parte. Vou conectar essa tua observação, Newton, e pedir para o André. O André está numa iniciativa aí agora com uma prefeitura, André, com a Prefeitura de Salvador, é isso? Prefeitura de Salvador, montagem da sala de situação do Salvador, essa é pré-Covid, mas olha que interessante, os municípios, mesmo os municípios de cidades grandes, como a cidade de Salvador, acho que não me falha a memória, a 4ª cidade mais populosa do Brasil, ou 5ª cidade mais populosa do Brasil, iniciativa do próprio secretário de Saúde de montar uma sala de situação, um espaço para análise de dados, governança. Aí a Fabiana tocou num ponto que é muito interessante, né? Voltando para o nosso tema, que é governança de dados, muito pouca gente se dá conta de que o dado tem um ciclo de vida, ele nasce, ele cresce, chega uma hora que ele perde a utilidade do modo que ele está. Né? E tem outra máxima aí também que é importante. O dado ele só fica melhor se a gente começar a usar. Aquele que está encaixotado, guardado, se ele estiver ruim, ele vai continuar ruim para sempre. Porque ninguém está olhando para ele. Então, dado bom é aquele que você está pondo em uso, que ele vai começar a gerar informação. De início pode não ser a melhor informação, pode não ser a mais qualificada. Ela volta e fala assim, está faltando isso, tem que melhorar aquilo. Mas está sendo útil. Mas ela está sendo útil, ela saiu da caixa, ela começou a virar ativo, ela não virou, ela não é mais aquela coisa que eu tenho que guardar porque eu tenho que guardar, ela tem um valor de utilização. Esse é um ponto que eu acho que a gente está começando a dar mais atenção para ele. A informação, ela é útil e ela tem que ser usada. Então, eu vejo com felicidade prefeituras fazendo isso, municípios trabalhando com isso, não só a iniciativa federal. Eu acabei de vir de uma outra iniciativa no governo federal, dentro do Ministério da Saúde, montando a sala de comando lá, mas e isso é uma coisa gigantesca, foi muito utilizada na época das apresentações, ministro, fazendo os dados, tudo estava vindo um pouco de lá, né? Mas os municípios estão olhando para isso, então eu vejo todo o governo, independente da esfera, começar a olhar para isso. Então, dado é uma coisa que tá como é que a gente fala? Tem a gíria aí, está na crista da onda agora, ela está na crista da onda, ela está... a gente já passou pela onda, a gente falou de cloud no início, né? Hoje em dia, é quase eu estava até procurando, eu fiz até uma maldade na hora que vocês estavam falando, eu vi uma foto uma vez de um data center de um hospital que choveu dentro. Pegou uma chuva e quebrou a calha e simplesmente começou a cair água em cima do Exadata lá. Então, o Exadata lá, um equipamento desses grandão de banco de dados, um rack cheio de computador. Barato, inclusive, tá, André? O Exadata é barato. Barato. É enorme e barato, isso. É barato a brincadeira. Imagina um troço desse pegando água, um hack daqueles computadores. Eu tentei achar a foto aqui que me mandaram, mas não consegui achar em tempo. Mas eu acho que essa questão do cloud, se ela não está totalmente superada, ela vai se superar, e aí mexe num órgão importante, chamado um órgão do corpo humano, chamado bolso. Quando ele entra para esse órgão do corpo humano, bolso, ela fica mais em volta. Quando eles começarem a perceber que com dado ele pode, mais do que economizar, começa a ganhar dinheiro, ele vai começar a ser também mexer nesse órgão sensível, ele vai vir mais à crista. Então, eu vejo que muitas iniciativas são atreladas com esse resultado financeiro. E esse resultado financeiro ele é tangível, ele não é mais intangível. A gente vinha
com essa história de não é intangível, não é intangível sim, você consegue ver economia de fato quando você coloca essa parte de dados para trabalhar, Vitor. Perfeito. Aí só falando essa situação do dado, né, do dado como ativo, quando a gente vê a pesquisa que saiu esse ano, né, da consultoria Brand France, as 5 tops empresas, né, de marcas mais valiosas, e aí você fala da Amazon em primeiro lugar, Google, Apple, Microsoft, Samsung, né? Então, você vê o potencial do dado, né? Como que o dado tem esse valor, entendeu? Então, assim, é um ativo importantíssimo. Então, assim, eles tratam isso, né, com tangibilidade, né, com toda com a importância que eles sabem que é o retorno e o potencial dos dados para as instituições, né? Então, você vê que... petróleo, né? As marcas de antigamente, o que era? Coca-Cola, cadê, né? McDonald's, Mercedes-Benz, então, assim... GM, pois é, então realmente é a mudança, né? A mudança que a gente está vivendo agora. Gente, nós temos muitas perguntas feitas aí pela plateia, não vou conseguir fazer todas. Vários grandes amigos aí participando, Luiz Megda, Luiz Guimarães, todos com perguntas interessantes, eu vou direcionar para vocês depois. Eu vou agora, olhando aqui o nosso tempo, para as considerações finais da Gihan e de todos, eu vou fazer uma última pergunta aqui agora, uma pergunta também de um grande amigo aqui, do Bartolomeu Melo. Ele pergunta para o Sinclair. Sinclair, tendo sua experiência em APIs aos mais diversos sistemas de hospitais, operadoras, qual a sua ideia de interoperabilidade e data lake, tendo todos esses sistemas integrados em base unificada? Legal. O Bartolomeu querendo me complicar aí, Vitor. Não, cara, e se legal. Eu não fizer, eu fiz a pergunta porque eu ia apanhar se eu não fizesse. Ele estava insano ali, não? Não, eu acho, assim, uma pergunta muito interessante, né? Eu acho que não vou querer entrar muito no técnico para que não se torne um negócio cansativo, mas, assim, até a TI, ela tem se aproximado muito da área de negócio, né? Eu acho que mudou o conceito, né? O desenvolvimento, ele é drivado pela necessidade de negócio. Você constrói... Ele saiu, exatamente, André. Antes, você fazia... O que você fazia? Você ficava 1 ano levantando requisitos e mais 2 anos desenvolvendo sistema. A hora que se entregava, você falava, pô, sim, não é nada que eu queria, cara. Então, as coisas mudaram. Hoje, a gente constrói o sistema e a área de negócio, ela faz parte do grupo de desenvolvimento. Por que eu estou contando essa história? Até, por exemplo, para BI, antes a gente conhece muito a parte de ETL, né? O ETL, que você fazia o extract, transform and load. Você buscava os dados, né? Você transformava os dados do modelo que você queria e já carregava para exibição. Hoje não, você muda, né? Hoje a gente usa o ELT. Quando uma empresa ela quer ser data-driven, você usa o ELT. Você traz, carrega e você transforma junto com a área de negócio. Hoje, quem transforma os dados não é a TI, é um cientista de dados, né? E daí faz sentido o data lake que o Bartolomeu comentou, né? Você traz os dados e você trabalha com os dados descaracterizados, que foi o que o André comentou, dentro de um data lake, com um cientista de dados e com uma equipe de negócio que quer extrair informações necessárias para tomada de decisão, com os dados ali para serem transformados. Então, Bartolomeu, assim, hoje, voltando lá, né, eu tenho um gateway de API que orquestra toda a conversação entre os meus sistemas legados, inclusive dos legados para entidades externas. Então, eu tenho controle de todos esses dados e como eles são transportados, né, porque eu uso um modelo canônico. Então, por mais que eu levo o dado bruto, ele leva de uma maneira minimamente estruturada e eu transformo ali. Então, a interoperabilidade dos sistemas que eu tenho, eu trato numa camada de cima. Então, cada sistema, ele continua com sua operação normal, com seus grandes legados, que controla, para mim, no caso de plano de saúde, a parte de regulatória, a parte de cadastro,
para o hospital, a parte de hotelaria. Então, eu tenho esses controles lá, e toda troca de informação, eu tenho uma entidade acima que orquestra, eu levo os dados minimamente estruturados para um data lake, e ali eu tenho uma equipe que conhece de dados para trabalhar com isso. Espero que eu tenha respondido aí, tá, Bartolomeu e Vitor e demais. Pessoal, como tudo que é bom acaba rápido, a gente está encaminhando aqui para o final. Não parece, mas a gente já está há 1h30 aqui conversando, né? Eu queria agradecer demais a generosidade e a disponibilidade de vocês para essa conversa. Vou chamar a Gerran aqui para fazer o encerramento, para fazer as palavras finais. E antes de chamar a Gerran, lembrar a todos que esse aqui é um ponto de encontro nosso, toda terça-feira, às 20 horas. Semana que vem a gente tem um super webinar falando de telemedicina, só com fera, assim como esse que a gente teve aqui. A ABCIS cumprindo com a missão de levar conhecimento e de juntar a comunidade de tecnologia em saúde. Todos são sempre muito bem-vindos, a gente vai voltar a ter outras conversas. Vou chamar a Gerran aqui agora. Entra aqui, Gerran. Olá, boa noite. Obrigada, Vitor. Obrigada, Newton, Cíntia, André, Fabiana, por estar conosco essa noite. Um prazer ver que temos um público fiel, que está toda terça-feira assistindo nosso webinar, né? Daqui a pouco temos que fazer aquele cartão fidelidade, Vitor. Você ganha ponto, assiste cada webinar, ganha um ponto. Gi, oi. Só não quero esquecer, porque teve um cara aqui que mandou um abraço para todos aqui, o nosso amigo Jackson Barros. Mandou um abraço para todos, inclusive para a ti, Gi. Tá bem? Obrigada, Jackson, para você. Obrigada por indicar a Fabiana. Vamos fazer churrasco fidelidade. Aí Cartão sim, fidelidade, né? Não. Churrasco fidelidade. Assim que a gente puder voltar a se abraçar, vamos fazer churrasco fidelidade. Faz falta, com certeza. Faz falta, mas se Deus quiser, logo estaremos juntos num churrasco aqui em São Paulo. A Gerran me deve um churrasco já fazem uns 2 anos. Aí, né, Brasília. Eu queria deixar assim, um último ponto em relação à parte de governança de dados, né? Que eu vejo na área de saúde, nos últimos 3 anos, antigamente não tinha reconhecimento dos dados, né? Começou através de dashboard, você buscando o que está no banco para você mostrar para os gestores os números no ato, e pouco a pouco está começando, né, a gente trabalhar realmente com dados para fazer previsão de decisão na área de gestão. Só que eu sinto muito falta, assim, na área de saúde, de matemáticos e estatísticos, né, para estar junto na operação, para conseguir trabalhar mais com dados, fazer governança de dados. A gente sabe que na área de saúde tudo envolve custo, né, e profissionais qualificados têm custo alto. Tem algumas empresas grandes que têm esse privilégio de ter profissionais mais dedicadas à governança de dados, que mexe com os dados, faz previsões, ajuda decisões, ainda para os operadores de saúde, que trabalham muito com sensibilidade. E temos aqui em Newton, esse centro, sabe muito bem como que eles sofrem, assim, o dia a dia para conseguir fazer com que a sensibilidade da operadora não seja muito alta. Então, assim, falta um pouco de, acho que, de reconhecimento também da sociedade a dar valor para os acadêmicos que passam muito tempo estudando. A gente fala, você sabe, Newton fez doutorado, né? Quantas vezes você foi perguntado, você trabalha? Não, eu trabalho muito, mas não recebo salário, né? Quem faz doutorado, mestrado, o André sabe disso. Então, assim, falta um pouco de valorização da cultura, de a gente valorizar muito esses matemáticos estatísticos, porque, como disse no início, dado é vida, né? A gente soube muito bem tratar os dados, vamos salvar vidas. E você sabe que, assim, você valoriza o ser humano pelo quem ele é, pelos dados dele. Então, mas estou muito, assim, otimista, que estamos evoluindo não, de forma, assim, boa nos últimos 2 anos, e vem os startups na área de saúde que está muito, assim, acelerando bastante essa parte de trabalhar com dados. Então, parabenizo a todos pela essa força que estão conosco essa noite. Convido vocês toda terça-feira, às 8 da noite, para virem conosco na prática. Podem visitar o site da apsis.org.br para cadastrar, entrar em contato. Quem quer participar, quem quer tema boa para trazer para nós, seja à vontade. E todos assim, boa noite a todos.
Obrigada aí. E vocês que estão aí no YouTube, podem clicar ali embaixo, Siga a gente, assinar, like. se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, que sempre vai ter novidade por aqui. Isso aí. Gente, muito obrigado, uma boa noite a todos e com certeza a gente volta para mais bate-papo com vocês em breve, viu? Foi Boa show noite. esse webinar. Tchau, Um abraço. Valeu, Obrigada, obrigado, gente. Até pessoal. mais. Tchau, Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.